Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra lá no livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 11. Um texto bastante conhecido, texto da pesca maravilhosa, onde o Senhor Jesus chama Pedro para se transformar num pescador de homens. E assim nos diz então a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos amarrados ali e os pescadores haviam saído deles e estavam lavando suas redes. Jesus entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o levasse para um pouco mais longe da praia. Então sentou-se no barco e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Vá para o lugar mais fundo e jogue suas redes para a pesca." E Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos muito durante toda a noite e não pegamos nada. Mas, já que o Senhor quem está dizendo isso, vou jogar as redes." Quando jogaram as redes, eles pegaram uma quantidade tão grande de peixes que as redes começaram a se rasgar. E fizeram sinais para os seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Então, eles vieram, encheram ambos os barcos e começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu o que estava acontecendo, caiu de joelhos diante de Jesus. "Afaste-se de mim", disse ele. "Deixe-me, Senhor. Sou um pecador." Ele e todos os seus companheiros estavam admirados com a pesca que haviam feito. Entre eles estava Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: "Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens." Eles arrastaram os barcos até a praia, depois deixaram tudo e o seguiram. Um texto maravilhoso, um texto interessante, onde Lucas vai nos relatar esta história da pesca maravilhosa. Imagine você que Jesus está ali naquela manhã pregando para uma multidão, aquela multidão começa a o apertar e Jesus então solicita a ajuda de alguns pescadores que estão ali no barco. Ele entra naquele barco para que ele possa se afastar um pouco da praia e continuar pregando assim para aquela multidão. Era muito fácil para aqueles que estavam ali num barco perto da praia, perto da orla, que a multidão toda os ouvisse muito bem. Aquilo permitia uma acústica muito boa. E Jesus então termina de pregar o seu sermão. A primeira coisa que Jesus faz com Pedro é pedir a ele uma ajuda, mas uma ajuda dentro daquilo que o Senhor Jesus aparentemente sabia fazer, que era pescar. Quando Jesus então termina a sua exposição, a sua pregação, ele agora pede para Pedro não uma ajuda naquilo que ele sabia fazer, mas ele pede para que Pedro faça algo que aparentemente não vai funcionar. E talvez Pedro poderia pensar o seguinte: olha, você entende de pregar, você é um mestre, entende a respeito da palavra de Deus, mas eu sou um pescador, eu sei exatamente quando os peixes podem ser pegos, quando eles não podem. Ele vai dizer: olha, nós trabalhamos a noite inteira. E é lógico que para aqueles pescadores naquela época, o trabalho que mais rendia era o trabalho noturno. Era muito mais fácil pegar peixes à noite do que pegar peixes de manhã. E a lógica é: se eu não peguei peixes durante a noite, na parte da manhã você pode esquecer, eles já haviam voltado para casa e desistido. Mas Pedro vai dizer: olha, sobre a sua ordem, nós vamos lançar as redes. Quando eles lançam a rede, eles percebem então que o Senhor Jesus é mais do que um simples pregador, é mais do que um ótimo expositor das Escrituras. E eles reconhecem no Senhor Jesus alguém digno de ser seguido. A pergunta que talvez Pedro tenha feito é: olha, se esse homem não for digno de ser seguido, ninguém mais é. Ao que o Senhor Jesus então o chama para que Pedro seja agora não mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Imagine tudo isso acontecendo, mas talvez
você não esteja nessa cena e não se enquadre nessa cena na posição de Pedro, na posição de alguém que já ouviu a voz de Jesus, já ouviu o seu chamado e já o seguiu. Mas talvez você esteja no meio da multidão, entre aqueles que estão percebendo o Messias chamando algumas pessoas, algumas coisas estão acontecendo, algumas maravilhas estão acontecendo, você está escutando de longe o Evangelho, escutando que algumas pessoas têm experimentado uma nova vida, mas até agora você não se decidiu em caminhar juntamente com Cristo. Eu queria deixar para você nesta manhã um convite. O Senhor Jesus, Ele não espera que ninguém fique para trás. Da mesma maneira como Ele chama Pedro, da mesma maneira Ele também convoca todos os pecadores a que se arrependam dos seus pecados. E Ele chama cada um a ser pescador de homem, a confiar no Senhor Jesus, não apenas nas questões religiosas, não apenas em interpretações bíblicas, mas confiar no Senhor Jesus em cada ato das nossas vidas, em cada parte, em cada departamento daquilo que nós temos e daquilo que nós somos. Na pesca, ou na agricultura, ou na advocacia, ou no escritório de engenharia, ou na produção, ou no atendimento atrás de um balcão, ou no meio de muitas pessoas vendendo produtos, ou qualquer outra forma de comércio, ou de indústria, ou de prestação de serviços. Jesus é aquele que entende de tudo, e Ele é aquele que nos chama para servi-lo com os nossos dons, com os nossos talentos, com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Aonde você está no meio de toda essa multidão? O meu desejo é que você já tenha ouvido o chamado do Mestre. Meu desejo é que você já tenha experimentado do Senhor Jesus as maravilhas, experimentado do Senhor Jesus a sua voz e a sua palavra que dá vida e que nos mostra a vida através de uma maneira diferente. Se você já ouviu esse chamado, se você já caminha com ele, o meu incentivo para você, continue a caminhar cada dia mais, continue a ser cada dia mais esse pescador de homem e jamais se esqueça desse chamado. Mas talvez você ainda esteja nessa multidão, a multidão que ouviu a voz de Jesus, que ouviu a sua palavra, que viu alguma das suas maravilhas, mas que ainda está como espectador desse reino que está transformando o mundo. Deus não espera que nós sejamos espectadores. Jesus não espera que você seja um espectador do seu ministério, mas um participante. Ouça a voz do Senhor Jesus chamando você a entregar tudo a Ele. Os seus dons, os seus talentos, seus pecados, seus anseios, suas preocupações, suas alegrias e suas tristezas. Ele é aquele que pode nos dar um novo rumo para as nossas vidas, que pode nos direcionar a respeito daquilo que nós devemos fazer, que pode salvar a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente e a nossa carne da perdição. Ele é aquele que está sempre chamando pescadores e pecadores a serem participantes do seu reino. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.